essa mensagem, também eu fiz um mini e-book, e eu acredito que essa mensagem pode abençoar muitos líderes de jovens, pastores, pode ser importante para a vida deles. Então, se você quiser ter essa mensagem, se você quiser ler novamente essa mensagem, quiser pegar de repente alguma coisa que passou rápido demais, o link eu vou colocar na descrição, e aí é só você clicar, você vai conseguir fazer o download desse PDF, e aí você pode ler, você pode enviar esse link para alguém baixar, para alguém receber também esse texto, e que ele seja um instrumento de transformação na vida de muitas pessoas. Nós temos uma capacidade incrível de transformar coisas, irmãos. Os seres humanos têm uma capacidade incrível de transformar realidades. Isso é o que nos diferencia de outras espécies de animais, né? Isso é o que nos diferencia dos outros seres vivos. A nossa capacidade de transformar realidades. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Não sei se você tem um bichinho de estimação em casa, né? Mas de repente você tem um cachorrinho, um gatinho, e é muito engraçado que existem algumas coisas que eles fazem que a gente fala assim, olha, parece até gente, é ou não é? Por exemplo, a minha mãe tem uma cadelinha, e é engraçado que a gente senta no sofá e ela vem do nosso lado, e ela fica catucando a gente, ela fica ali arranhando a gente, chamando a gente, até você fazer um carinho nela. Ela sabe quando tem que se esconder, ela sabe, é engraçado isso aí, a gente olha e fala assim, olha, parece até a gente. Você tem algum animal assim? Você tem um bichinho de estimação desse jeito? Lá na casa do meu pai tem uma gatinha, e às vezes eu ia lá, fechava a torneira do banheiro que tinha lá do lado de fora da casa, e depois quando eu via aquela torneira estava aberta de novo. Eu ia lá e fechava, e quando eu olhava, estava de novo a torneira aberta. Eu não entendia aquele negócio. E aí meu pai me falou que era a gata. A gata, quando estava com sede, ela não bebia a água do mesmo pote que o cachorro bebia. Ela ia lá, abria a torneira, só que ela não fechava, obviamente, né? Ela abria a torneira para beber água. E aí, quando a gente olha, a gente fala assim, parece até gente. Por que a gente fala isso? Quando o animal, por exemplo, alguns vídeos, eu estava vendo um dia desses um vídeo de um cachorro que consegue abrir o trinco da portinha lá do canil e sai. E a gente fala, parece até gente. Por que isso? Por causa da capacidade que esses animais estão demonstrando de transformar realidades. Quando a gente olha algum animal tendo essa característica de transformar realidades, a gente tem essa mesma percepção de que eles agora parecem até gente. A nossa capacidade de transformar realidades é mais do que só uma questão de empreendedorismo, sabe? É mais do que só uma questão de luxo. É uma questão de sobrevivência, né? Em algum momento na nossa história, alguém fez uma cumbuquinha para não ter que ir ao rio beber água. Botou naquele copinho ali, que não chamava nem de copo, provavelmente, para poder, alguém colocou algum pedaço de bambu ou qualquer troço que fosse capaz de trazer água até perto dele, para que ele não tivesse que ir até o rio. Isso fez com que algumas áreas que seriam inabitáveis se tornassem habitáveis. Então, a nossa capacidade de transformação é mais do que uma questão de luxo, é uma questão de sobrevivência. Hoje nós temos muitos luxos, mas, de maneira geral, na sua parte mais inicial, assim, mais simples, isso é uma questão de sobrevivência. Hoje a nossa população global gira em torno de 7 bilhões e 600 milhões de pessoas. A ONU estima que ela vai chegar a 11 bilhões e 200 milhões de pessoas até 2100. Mas essa realidade seria muito diferente se não fosse a nossa capacidade de transformar realidade. Estudiosos afirmam que se a gente não tivesse essa característica, nós seríamos hoje em torno de 10 milhões de pessoas no mundo. Olha isso, irmão.
Olha o que eu estou te falando. Hoje nós somos quase 8 bilhões, mas se não fôssemos capazes de transformar a realidade, seríamos 10 milhões. Sabe o que é isso? São Gonçalo tem um pouco mais de 1 milhão de pessoas. A gente teria quase 10 São Gonçalos no mundo inteiro. O mundo inteiro seria 10 São Gonçalos. Sabe por quê? Por que tem essa diferença? Porque nós somos capazes de viver em qualquer lugar. O homem é capaz de viver no Alasca, como é capaz também de viver no Alcântara. O homem é capaz de fazer uma casa de gelo para se proteger do frio. Eu acho isso incrível. Eu acho isso incrível. Imagina a primeira pessoa que pensou assim, gente, está muito frio hoje. O que a gente vai fazer para sobreviver? Vamos fazer uma casa de gelo. Irmão, não tem lógica. Quando eu ouço isso num primeiro momento, eu falo assim, isso não tem lógica. É muita criatividade, é muita capacidade de transformar realidades. Dos trópicos aos polos, o ser humano é capaz de se adaptar. E você não vai encontrar isso em nenhuma outra espécie na face da terra. O homem é naturalmente transformador. É naturalmente um agente de transformação. Agora, já que o homem é um agente de transformação, o que seríamos nós, os brasileiros? O que nós seríamos? Sabe por quê, irmão? Às vezes a gente menospreza a nossa capacidade de transformar, mas a gente tem uma capacidade muito grande de transformar realidades, de lidar com crises, sabe? Nós criamos o avião, irmão. O nego pode tentar fazer o que for, pode aparecer lá uns irmãos dos Estados Unidos dizendo que foram eles que criaram, mas a realidade é que foi a gente. O máximo que eles fizeram foi uma catapultazinha para poder jogar alguém mais longe, mas quem criou o avião foi um brasileiro. Nós fomos capazes de, quando estava uma crise muito grande de gasolina, de criarmos um motor movido a álcool. Nós somos capazes de gerar transformação. O brasileiro, ele tem um quê a mais de transformação, sabe? Teve um dia desse que eu fui pregar em São João de Meriti e eu comi um cachorro-quente desse tamanho aqui, irmão. Um cachorro-quente desse tamanho. Sabe por quê? Porque a gente tem capacidade de transformar coisas. Eu já comi cachorro-quente nos Estados Unidos, irmão. É um pãozinho aqui, assim, ó. Quem for no Maracanã antigamente sabe como é que é um cachorro-quente ruim, né? É um pãozinho, uma salsicha e um ketchup. Não, irmão, você vai no cachorro-quente aqui no Alcântara aqui para você ver só. Batata frita, carne moída, bota de pé de galinha, bota purê de batata, bota ovo de codorna, bota tudo que tiver de botar. Se o homem tem essa característica de agente de transformação, irmão, o brasileiro é PhD nesse assunto. A gente se vira com o que a gente tem, e a gente sempre aprendeu desse jeito, a gente consegue... o pessoal fala do jeitinho brasileiro. Tem o jeitinho brasileiro para o lado ruim, mas tem o jeitinho brasileiro para o lado bom também, de se adaptar às crises, de lidar com os momentos difíceis, com as situações difíceis e conseguir criar força disso tudo. Se o homem é um agente transformador, os brasileiros são potencializadores dessa arte. Adiciona aí, irmão, uma pitada de juventude para você ver o que pode acontecer. Porque, caso você tenha alguma dúvida do quanto uma juventude pode ser criativa, irmão, entra na internet e vê a quantidade de meme, de bobeira que esse pessoal é capaz de criar. Mas o que eu estou te falando é que a gente pode potencializar isso para algo bom. Hoje eu quero te convidar a transformar realidades, a ser um agente de transformação, transformar várias coisas na sua vida, inclusive as suas prioridades. Existe algo que precisa ser mudado na sua vida? Então muda, irmão, transforma. Não se acomoda com aquilo que Deus não quer para você. Todo o incômodo é uma oportunidade de superação, é uma oportunidade de milagre. Tem uma frase atribuída a Platão, que fala assim: tente mover o mundo. O primeiro passo
será mover a si mesmo. Temos na Bíblia o relato de um homem que foi incrivelmente levantado por Deus para gerar transformação no meio do seu povo. A realidade que ele vivia era devastadora. A realidade que ele vivia era desesperadora. Mas ele olhou para tudo isso com fé, na esperança de ver uma realidade transformada no futuro. Eu quero falar com você hoje sobre Neemias. E a palavra de Deus fala em Neemias, capítulo 2, versos 17 e 18. Então lhes disse: vocês estão vendo a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei tinha me dito. Responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encorajaram para esse bom projeto. Neemias foi alguém que viveu o período de exílio, já no final do exílio. Provavelmente, ele inclusive já nasceu no período de exílio. Ele nunca esteve em Jerusalém, mas não abriu mão daquilo que poderia acontecer através da vida dele, porque ele era alguém que era um agente de transformação. Eu quero te convidar nessa manhã, eu quero que você reflita comigo nessa manhã, que nós precisamos nos posicionarmos como agentes de transformação, para mudarmos a realidade desse mundo hoje. E um agente de transformação, irmão, ele toma a iniciativa. Olha o que a Bíblia fala. Olha o que a Bíblia fala logo no início do texto que a gente acabou de ler. Então lhes disse: vocês estão vendo a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Sabe, irmão? Sabe o que todo mundo é capaz de ver? Aquilo que está dando errado. Ninguém precisa contar para ninguém o que está dando errado. Todo mundo percebe. Alguém precisa avisar alguém que o lixeiro parou de passar na rua? Não, todo mundo percebe. Quando você olha, tem lixo na porta de todas as casas. O cheiro já começa a incomodar. Aquilo que está dando errado não precisa ser avisado por ninguém. Esse povo passava todos os dias na porta de Jerusalém. Esse povo conseguia perceber as ruínas em que eles mesmos estavam vivendo. Essa foi a afirmativa de Neemias quando falava para eles. Ele fala assim: ó, vocês estão vendo a situação terrível em que estamos. Jerusalém está destruída, ou melhor, está em ruínas, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Irmão, uma coisa que eu tenho visto muito, e tem se potencializado por conta das redes sociais, é a nossa capacidade de falar mal de alguma coisa, seja ela qual for, porque isso dá ibope. Isso dá ibope. Falar mal de alguém, seja de quem for, não estou falando só de questão política. Falar mal de político, falar mal de igreja, falar mal de mãe, falar mal de pai, falar mal de não sei o quê, falar mal daquilo outro. E isso dá ibope. Isso gera seguidores. Isso gera inscritos no YouTube. E aí é mais fácil eu bater em alguém do que construir algo realmente relevante. É mais fácil eu condenar a atitude de alguém do que realmente fazer alguma coisa que interesse. E aí a gente está gerando um monte de conteúdo que aponta erros, mas ninguém aponta a solução. A gente tem visto um monte de gente apontando o que está errado, mas ninguém tem disposição de fazer aquilo que é certo. Sabe por quê? Porque estão faltando pessoas como Neemias. Temos um monte de pessoas que identificam os problemas, mas temos pouquíssimos que trazem a solução. E isso é na igreja, isso é em qualquer ambiente que você possa pensar, no seu trabalho, na sua casa, onde for. Identificar o que está errado é fácil. Mas nós, como agentes de transformação, precisamos aprender a tomar a iniciativa. Sabe o que diferenciou Neemias de todas as outras pessoas do povo? Ele teve iniciativa. Ele se posicionou. Quando o irmão dele fala para ele que Jerusalém estava destruída, aquilo vem como uma bomba no coração de Neemias. E o rei percebe a tristeza dele.
porque ele precisava fazer alguma coisa diferente. Ele precisava se posicionar de uma maneira diferente. Irmão, todo o povo via que Golias ia todos os dias afrontar o exército de Israel, mas só Davi tomou a iniciativa para gerar mudança. Só Davi se posicionou de uma maneira que realmente pudesse gerar transformação. Você consegue olhar para alguma coisa, você consegue olhar para tudo e mostrar o que está acontecendo de errado? Que bom. Que bom que você consegue identificar os erros. Mas agora a gente precisa agir para mudar esse quadro. Porque ver o que está ruim é para todos, mas mudar é para poucos. Eu quero te convidar nessa manhã a ser um agente de transformação. Ser um agente de transformação. Todo incômodo é uma oportunidade de mudança. Todo incômodo é uma oportunidade de milagre. Todo incômodo é uma oportunidade de transformação. Um agente de transformação precisa de outras pessoas. Guarda isso. Um agente de transformação não faz nada sozinho. Ele precisa de outras pessoas. Depois de ter identificado o problema, depois de ter visto o que estava dando errado, depois de ter percebido o que precisava ser transformado, sabe o que Neemias faz? Ele não vai para o quarto dele chorar. Neemias não vai ficar trancado, se isolar do mundo, não. O que ele faz? Ele começa a trazer pessoas que tenham o mesmo propósito que ele. Começa a colocar para as pessoas aquilo que estava sendo gerado no coração dele. Porque uma transformação relevante se faz com pessoas. O texto que a gente acabou de ler fala: venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém. Não fiquemos mais nessa situação humilhante. Ou seja, ele convoca o povo, ele chama o povo, ele traz as pessoas para se alinharem ao propósito dele. Deus une pessoas através dos seus propósitos. Eles responderam: sim, vamos recomeçar, ou melhor, vamos começar a reconstrução de Jerusalém. E se encorajaram para esse bom projeto. Eu vou trocar aqui a palavra para você entender mais. E se encorajaram para esse propósito. A parte mais difícil de qualquer projeto, irmão, e aí pensando sobre igreja, a parte mais difícil não são os recursos financeiros. É difícil? É. Eu não estou falando que a gente não precisa de dinheiro. Mas o que eu estou falando é que quando a gente coloca o coração em alguma coisa, quando a gente coloca o nosso propósito em alguma coisa, os recursos vêm. Os recursos chegam. Mas o mais difícil não são os recursos financeiros. O mais difícil são pessoas. O mais difícil é a gente encontrar pessoas dispostas a gerar mudança. Aqui, agora há pouco, antes da gente estar aqui preparando esse culto, eu estava conversando com o Arthur sobre isso. E a gente falando da dificuldade de voluntários, da demanda que está crescendo nessa área aqui do streaming e dos cultos, tudo que a gente está fazendo. E o que está faltando? Está faltando recurso financeiro? Tá. Porque isso sempre vai faltar. Ou melhor, a gente sempre vai querer mais. A gente sempre vai querer fazer melhor do que o que a gente tem. E para isso, a gente vai ter que investir mais. Comprar novas câmeras, comprar novos computadores, comprar um novo material, comprar novos monitores. Isso é normal. Mas sabe o que eu vejo? Eu vejo que Deus sempre providencia esses recursos. Deus sempre providencia recursos. Se você for perguntar para qualquer pastor no Brasil, seja ele da maior igreja que for, se você perguntasse para ele, você gostaria de ter mais recursos para fazer alguma coisa? Eu tenho certeza que ele vai falar que sim. Mas quando a gente coloca o nosso coração em algo, Deus abre as portas, porque a visão antecede a provisão.
Foi dessa forma que a gente conseguiu se formar. Ou você teve dinheiro, você que é formado aí, você que já fez uma faculdade, você sempre teve dinheiro para pagar sua faculdade e você nunca passou aperto para pagar uma mensalidade, você nunca teve que segurar na hora do lanche. Se isso aconteceu, você é um privilegiado, irmão. Se isso aconteceu, você é um privilegiado. Foi dessa forma que nós conseguimos nos formar, foi dessa forma que nós conseguimos viajar, foi dessa forma que nós conseguimos nos casar, foi dessa forma que nós conseguimos comprar alguma coisa. Os recursos vêm, mas o que tem faltado são pessoas. Nós temos visto algumas pessoas se esforçando, entregando todo o seu talento, gente saindo do trabalho, vindo direto para cá, gente se dedicando assim, se desdobrando em casa. Mas isso poderia ser muito mais leve se a gente entendesse a cultura do voluntariado, se a gente entendesse a importância que um voluntário tem de gerar transformação. Sabe por quê? A gente tem várias formas de a gente se comprometer com algo. Você pode assinar um contrato, por exemplo, um contrato de trabalho. Você pode assinar um contrato de trabalho lá na tua empresa, e aí você vai ter um compromisso, não é? Você vai ter um compromisso de chegar lá naquele horário, de fazer o melhor que você pode, de se dedicar em troca de um salário. Mas quando você fala sobre voluntariado, não é coisa de papel, é coisa de palavra. E o compromisso que se assume com uma palavra, eu acredito que seja mais importante do que se assume com um papel. E o salário que se recebe não é um salário monetário, é um salário de amor. É você ver o crescimento. Como alguém que ama o seu filho e quer ver o seu filho crescer. Isso é o voluntário. Quando está engajado em um projeto, quando está engajado em uma obra, quando entende o propósito. O que mais... Eu tenho 4 anos de ministério pastoral e 12 anos de liderança com jovens e adolescentes. Nesse tempo, eu preguei em muitos lugares, principalmente aqui em São Gonçalo. Já preguei em muitos lugares diferentes em São Gonçalo. Estive 1 ano à frente da Juventude Batista Gonçalense e tive a oportunidade de conhecer a realidade de muitas igrejas. Sabe, uma das coisas que mais me entristeciam não era ver uma igreja que não tinha condições financeiras. Não. O que mais me entristecia era ver uma igreja que tinha bateria e não tinha quem tocasse a bateria. O que mais me entristecia era ver uma igreja que tinha uma mesa de som e não tinha alguém que operasse o som. Era ver um violão encostado num lugar, porque não tinha ninguém que tocasse ali para que aquele culto acontecesse. Essa sempre foi a minha maior tristeza, rodando as igrejas que eu já pude rodar, principalmente aqui por São Gonçalo. Sabe por quê, irmão? Porque a obra de Deus não se faz com dinheiro, se faz com pessoas. Não é sobre o que compramos, é sobre o que somos capazes de cativar. E é isso que tem nos faltado hoje. Neemias, quando Deus coloca o propósito no coração dele, Neemias vai levantar pessoas. Eu quero te convidar, eu quero te perguntar, o que você está fazendo nessa quarentena, irmão? Nós somos agentes de transformação. Está faltando pessoas, não está faltando dinheiro, porque Deus vai providenciar os recursos, e eu falo isso com toda a fé que eu tenho no meu coração, com tudo aquilo que eu já vivi no meu pouco tempo de ministério. Deus sempre providencia os meios, mas as pessoas precisam aprender a se mover. Sabe por quê? Porque um agente de transformação, ele depende de Deus. A palavra de Deus fala, nesse texto que a gente leu: também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei tinha me dito. Neemias recebe um propósito no seu coração.
Neemias nasce um incômodo no coração dele, tá? E isso se torna no chamado dele. Isso se torna o chamado dele. Então Neemias tem aqui um incômodo. Como agente de transformação, ele toma iniciativa. Levanta pessoas que tenham o mesmo propósito que ele. Levanta pessoas que acreditam na mesma coisa que ele acredita. Mas diante disso tudo, ele sabe que depende única e exclusivamente de Deus. Porque um agente de transformação, ele depende de Deus. O texto fala, também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo. E tudo o que o rei me tinha dito. Se Neemias precisasse de recurso, Deus havia providenciado através do rei. Se Neemias precisava de apoio militar, Deus havia movido o coração do rei para isso. Se Neemias precisava de pessoas, Deus estava ajudando ele a levantar pessoas com o mesmo propósito. Porque tudo isso que ele está vivendo, ele sabe que é fruto da misericórdia de Deus. Ele sabe que é fruto da dependência de Deus. Irmão, Deus tem uma grande obra para realizar na nossa vida. Deus tem uma grande obra para realizar na nossa igreja. Se você me ouve aqui, através dessa mensagem, e você é um pastor, você é um líder de jovens, ou você é um pastor de uma igreja, e você está desanimado, você está entristecido com tantas situações difíceis, você está sentindo falta de pessoas. Entenda uma coisa, irmão, esse é o problema de todo mundo, essa é a dificuldade de todo mundo, mas Deus tem alinhado pessoas, Deus vai te ajudar a levantar pessoas. Dependa única e exclusivamente de Deus, porque aqueles que creem no Senhor, aqueles que confiam em Deus, vivem o milagre que vem através dele. Aquilo que começou no seu coração vem de Deus. E aquilo que vai ser concretizado é através de Deus. É dele, tanto querer quanto realizar. O que precisa ser transformado na sua vida, irmão? O que precisa mudar? O que está dando errado? O que precisa ser transformado? É a sua família? Mude, transforme, se posicione. Busque pessoas que tenham o mesmo propósito que você, que creiam nas mesmas verdades que você crê. Esse é um tempo de transformação. Esse é um tempo de mudança. E Deus está levantando pessoas que possam gerar transformação, assim como Neemias fez. Assim como Neemias viveu. Eu quero perguntar nessa manhã, o que precisa ser mudado na sua vida? O que precisa ser transformado no seu coração? Não desista. Não desanime. Não desanime. Quando você não tiver mais forças, dependa de Deus. Creia que Ele está no controle. Ele vai te sustentar nesse tempo. Ele vai te ajudar. Ele fez isso com Moisés. Ele fez isso com Gideão. Ele fez isso com Davi. Ele fez isso com Elias. Ele fez isso com Isaías. Ele fez isso com João Batista. Ele fez isso com os profetas. Ele fez isso com os apóstolos. Ele fez isso comigo. Ele fez isso com outros pastores. Ele fez isso com outras pessoas. Ele tem feito. Ele fez no passado. Ele faz hoje. E Ele vai fazer até encontrarmos novamente com Ele. Seja um agente de transformação. Seja um agente de mudança. Deus vai cuidar da sua vida. Amém?